Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse terceiro episódio do Fala Professor. Aqui a gente vai discutir aí estratégias para você dominar o cavaquinho, certo? Bom, eu sou Rafael Meira e o tema de hoje é 3 jeitos de dominar qualquer batida no cavaquinho, tá? Vou dar uma fechada aqui só para tampar o sol. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é batida? Para você que já sabe, tudo bem. Para você que não sabe, batida é a forma aqui que a gente usa na mão direita, né? Dependendo se você é destro ou se você é canhoto com a mão esquerda, né? Que é a forma que você faz o acompanhamento de uma música, né? Por exemplo, isso daqui, ó. Tô fazendo qualquer coisa aqui, mas isso é uma batida, certo? Então pode ser batida, pode ser levada, né? Pode ser um acompanhamento, né? Pode ser uma base, né? É engraçado, mas existem vários nomes para a mesma coisa. Então, batida, levada, base, acompanhamento, né? Pode ser também ritmo, faz o ritmo. Mas aqui, no cavaquinho, a gente está fazendo um ritmo, a gente está fazendo um ritmo harmônico, certo? Então, a batida, ela é essa batida aqui com as palhetadas que a gente dá no cavaquinho, que faz o acompanhamento de uma música acontecer, tá bom? E assim, quais tipos de batida existem, né? O cavaquinho, né? A música brasileira, né? O cavaquinho, ele tá desde a raiz, desde o início, ele tá lá quando que a galera, eu falo a galera, né? Lá quando os portugueses vieram, né, de navio. Então, a galera trouxe o cavaquinho de lá, entendeu? Trouxe lá de Portugal. Então, tá desde o início. O cavaquinho sempre muito pequeno, né? Transportável. Vamos pensar assim, você coloca ele em qualquer lugar aí, ele cabe, né? Você coloca ele num saco, né? Numa mochila, né? Numa mala, ele entra, né? O cavaquinho, ele tem essa facilidade, né? Então, com essa imigração, né? Com essa galera que veio lá de trás pra cá, né? Eles trouxeram ritmos, né? Eles trouxeram ritmos, dentre eles aí diversas manifestações que tinham aqui no Brasil também, né? Com os índios, né? Enfim, né? Eles começaram a fazer essas misturas, né? Com o negro, com o povo africano. E existem aí, olha, eu vou falar aqui pelo menos 10, mas existem aí pelo menos acho que umas 2 ou 3 dezenas, uns 30 ritmos, né? Então, olha, existe aí, ó, a grosso modo, a valsa, né? Existe o shot, né? O shot, não o shot do forró, né? Mas se a gente pegar os shots do forró aí, já são 3, se a gente pegar o baião, né? Aí, se a gente pegar dentro do choro, né? Dentro do choro aí tem, por exemplo, pode ter um samba-choro, um choro sambado, pode ter aí um machixe que entra dentro do choro, pode ter aí uma polca machichada, pode ter uma polca, né? Olha, aqui já são 10, né? Tem a habaneira que é antes aí, né, do choro, né? O lundu, enfim, existem brincando aí mais de 10 tranquilamente, né? E eu só citei alguns aqui. E hoje eu vou estar falando, né, três jeitos, né, de você dominar essas batidas, né, na hora de tocar aqui com a mão direita no cavaquinho, que é uma forma aí que eu descobri isso. Na verdade, eu descobri isso com a vida, né, com a vida. Eu comecei tocando cavaquinho com o meu primeiro professor, ele tocava de um jeito, ele aprendeu ouvindo disco, né? Então ele ouviu muito disco e viu as pessoas tocando. Então ele aprendeu dessa forma, ele não era a profissão dele, né? Ele não dava aula e depois que ele aposentou ele começou a dar aula. E ele começou a me ensinar. Então a primeira
batida que eu toquei foi uma batida de valsa, né? Que foi essa batida aqui, né? Ó. Né? Que é essa 1, 2, 3, né? Ó. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Foi a primeira batida que eu toquei. Depois eu comecei a tocar batida de choro, né? Que é essa batida, né? Que muito usada, né? E posteriormente eu comecei a aprender outras batidas, né? Com outras pessoas, né? Fui estudar no conservatório, lá conheci o Marcelo Cândido, né? O meu primeiro professor foi o Ditinho, Benedito Vaz de Lima, né? Lá de Limeira. Aí depois com o Marcelo Cândido. Marcelo Cândido, inclusive, dá aula no Conservatório de Tatuí e na IMESP em São Paulo. Então ele está aí numa das maiores escolas. E também pude percorrer aí na vida de festival de música instrumental brasileira, eu pude fazer aula com a Luciana Rabelo. Então, nessas 3 vivências que eu tive, eu aprendi algumas coisas, né? Que eu vou estar falando aqui para você, né? Assim, tem 3 formas, né, que eu utilizo, né? 3 formas, né? Como eu falei, a primeira vez que eu toquei uma batida foi dentro de casa, né? Foi para acompanhar lá meu professor, ele me ensinou uma batida, eu toquei ali, li alguns acordes, né? Essa foi a primeira vez que eu acompanhei uma pessoa. Aí, assim, eu queria lembrar qual foi a primeira vez que eu toquei uma apresentação, né? Mas eu não lembro, né? Eu não lembro, mas provavelmente foi no Teatro Vitória, lá em Limeira, eu acompanhando meu professor, algum choro, né? Alguma música que ele estava solando e eu toquei ali no teatro, né? Não lembro se eu tinha memorizado a partitura, né, a harmonia, ou se eu estava lendo, acompanhando, né? Mas eu lembro que foi numa apresentação e, assim, na minha vaga memória foi isso, entendeu? Que eu me apresentava bastante, meu professor me levava para tudo canto, né? Tinha lá final de semana uma festa ou uma quermesse, ele me levava e eu tocava alguma coisa, né? Solando muito, né? O acompanhamento era bem fraquinho, né? Mas foi assim, né? Meu professor, ele me carregou aí, tipo, já pude ver muito seresteiro cantando, muito sambista cantando, muito instrumentista, flautista, trombonista, bandolinista. Ele já me levou para tocar com um monte de gente e graças a ele aí que eu toco hoje. Eu falo que ele é meu pai do choro aí, né? Uma das maiores influências que eu tive na música. Então, tô falando um pouco isso só para dar um embasamento aqui de como que eu fui chegando aqui nessa conclusão. E assim, como que eu demorei, quanto tempo eu demorei para chegar nessas 3 formas, né? nesses 3 jeitos de dominar as batidas no cavaquinho, né? É assim, eu tô em construção, tô em construção, a real é essa, né? E eu tô sempre em evolução, eu não paro, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um livro, um caderno, né? Esse caderno aqui é lá de 2000 e alguma coisa, 2010, alguma coisa assim, e eu tenho aqui os títulos, né? Então, são aí mais de 90 músicas que eu peguei lá o cavaquinho, peguei, escutei, né, no cavaquinho, no ouvido, né, no fone de ouvido, né, as músicas e passei a harmonia para cá. Então, nesse caderno aqui, eu tenho minhas transcrições e nas transcrições eu fui aprendendo muita coisa também, né, porque o mundo da transcrição, né, é uma viagem, é um aprendizado, que é o simples fato de você escutar, né, escutar a gravação original das músicas, né, e sair tocando elas e vendo qual acorde que existe, você escrevendo, né. Mas enfim, né, eu falo isso porque
assim, por que as batidas são importantes? Né? Quando a gente vai pro repertório da música brasileira, a gente consegue buscar novos sotaques. Eu gosto muito dessa palavra, sotaques, acentos. Por quê? Se você conversar, por exemplo, com uma pessoa do Nordeste, ela tem um acento na voz. Ela vai falar com uma acentuação diferente. Às vezes vai falar mais rápido, às vezes vai falar mais baixo, às vezes vai falar mais agressivo, às vezes vai falar mais quieto. Então, tem essa variante, né, essa variação nas músicas também. Né? Então, de acordo com o ritmo, de acordo com o gênero musical, isso acontece. E o fato de você escutar música, né, escutar batidas diferentes, você vai penetrando isso na sua musicalidade e no seu repertório e na sua vivência musical e você vai acumulando isso, você vai acumulando informações e vai registrando isso no seu ouvido. E isso é muito importante. Para mim, as batidas elas são importantes porque assim, você nunca vê ninguém falando assim como se fosse um robô e tudo mais, aquilo que... Não, a batida ela serve para você se expressar, ela serve para você se comunicar, né, através do seu instrumento, através do cavaquinho, para você conversar com o outro, né? Às vezes você tem ali um pandeiro que você quer conversar com o pandeiro, né? Conversar com o pandeiro, falo isso mesmo, né? Conversar com um cantor, conversar com a sua própria voz, né? Um jogo de pergunta e resposta, né? Então o instrumento ele serve para isso, né? E a batida ela traz essa comunicação, aí traz esse acento, traz essa forma, esse jeito de conversar com o grupo que você está tocando ou quem seja, sejam as pessoas que você está tocando. Né? Quando você toca... Eu lembro de uma história aqui que eu li no livro do Valdir Azevedo. O Valdir Azevedo precisou tocar uma música, o Você Carinho Amor, né? Tem até um vídeo aí meu aí que eu toco ela, Você Carinho Amor. Com o Cadu, um amigo meu violonista. Né? E ele precisou, tipo, ele não sabia mais como chamar a atenção das pessoas que ele estava tocando nessa turnê aí que ele foi, não sei em qual país que ele estava, mas ele tocou o Você Carinho Amor. Então ele estava tocando talvez músicas que eram repetidas ali, aí ele puxou uma valsa sentimental ali e com pegada ele tocou a música. E o que acontece? As pessoas pararam para ouvir ele. Então ele se expressou, ele usou de um recurso que ele tinha interpretativo no cavaquinho para arrebentar ali no solo, né? E a batida, ela tem essa função, essa forma de comunicar, certo? E nisso você consegue aí misturar as batidas, né? Você sabe uma batida, você sabe uma segunda batida, você sabe uma terceira batida, e conforme você vai escutando a música, né? Você vai ouvindo o áudio, você vai, opa, aqui mudou a batida, aqui mudou um detalhezinho, ali seguiu outro padrão, e nisso você vai conseguindo modificar a forma de você tocar, e você deixa de tocar uma batida só, tá? E assim, por que investir tempo nisso? Né? Porque você para de tocar uma batida só. Você vai parar de ficar só fazendo, por exemplo, você só sabe uma batida de partido alto, né? Sei lá, tudo bem que você só sabe uma batida de partido alto. Não tem problema. Não tem problema. Mas se você sabe mais batidas, você consegue sair do mesmo. Você consegue se expressar melhor no cavaquinho. Você consegue fazer com que uma pessoa que está do seu lado toque melhor também. Porque se você aprende algo novo, é meio que automático. Assim, aquela pessoa... Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu já pude tocar com gente boa, né? Que eu parecia que eu estava bem, que eu tava arrepiando lá, que eu tava me destacando. Por quê? Meu, a pessoa tá tocando ali, você vai na onda dela, você vai fazendo coisas que sozinho ali você não conseguia. Então, é muito bacana isso. Você consegue pegar coisas novas que se você tem a base técnica, você consegue explorar com maior
propriedade no cavaquinho. E eu acho que investir tempo nisso daí é fundamental. Você não quer dominar o cavaquinho? Você não quer dominar as batidas? Você não quer dominar solo no cavaquinho? Né? O domínio do cavaquinho ele vem com isso, né? De aprimorar as batidas, né? Dominar aí os ritmos, né? E fazer isso de uma forma aí prazerosa, né? Enfim, e assim, como dominar as batidas, né? Quais são as 3 formas? Como eu falei, existem, para mim, né, eu digo que existem pelo menos, né, 3 escolas. Eu falo 3 escolas porque existem diversas pessoas que tocam cavaquinho, né? O Brasil ele é muito vasto, muito grande, né? Mas para mim, eu sou adepto de 3 escolas, né? A primeira é a escola do canhoto. O canhoto, né? O canhoto do regional do canhoto, certo? O canhoto, que o nome dele é Valdiro Frederico Tramontano, né? Esse cavaquinista, ele pôde aí largamente ter aí mais de 50 discos gravados, né? Tocou com o Benedito Lacerda, tocou com o Pixinguinha, acompanhou muitos cantores. E o canhoto, ele tem uma batida específica, né? Ele pegava o cavaquinho de um destro, por exemplo, e ele virava e tocava. Então ele tocava invertido, né? Ele tocava, eu não sei tocar que nem um canhoto invertido, né? Com a mão esquerda, né? Mas ele pegava o cavaquinho, invertia e saía tocando. E o canhoto tem uma característica na batida dele que, né, ele tem muito essa batida aqui, ó, com todas as cordas, né? Então, né, que é uma característica dele, né? Ele pegava aqui, ó, né? E também ele tem uma característica que às vezes ele tocava a corda solta aqui, né? As cordas soltas. E se falar assim, ah, tá errado. Meu, sei lá. Ele tocava assim, ele aprendeu a tocar assim, acompanhou aí, como eu falei, teve mais de 50 gravações aí que ele tocou cavaquinho, acompanhou o cavaquinho, com o cavaquinho. E, meu, quem que tem aí 50, 70 discos gravados? Meu, o canhoto, né, o Valdiro Frederico Tramontano tem, né? E já pôde aí acompanhar e tocar com meio mundo no Brasil, né? Com o Dino, né? Com o regional dele, tá? E ele usava esse tipo de paletada, né? Onde ele pegava todas as cordas, né? Então, com a mão direita, ele fazia essa pegada, né? Ele não separava as cordas. Ele tocava todas as cordas, vamos pensar assim, simultaneamente. Não quer dizer que era a única forma que ele tocava, né? Porque se a gente pegar uma valsa, a valsa tá lá em, né? Ele fazia as variações rítmicas, né? E fazia o centro, né? O centro do cavaquinho, né? Dessa forma, né? Que se a gente escutar lá as gravações, muita coisa você vai aprender ouvindo disco, certo? Então, escuta lá e vê aqui, né? Vamos pensar assim, daí você conecta as coisas. E essa é um jeito, né? É uma escola que eu acredito para dominar o cavaquinho, né? No universo das batidas, tá? Outra escola que também é muito bacana, né? Eu aprendi, na verdade, com a Luciana Rabelo, né? Quando eu pude fazer aula lá com ela na escola portátil, eu pude conversar um pouco com ela, inclusive fiquei horas assim conversando numa calçada lá, ela conversou do Rafael Rabelo, conversou de um monte de coisa. E a Luciana Rabelo,
ela conheceu o Jonas, né? O Jonas Pereira da Silva, aí, até ele tem o Meu Chorinho, né? Que é essa música. Né? O Jonas, ele era solista e ele começou a acompanhar, a ser centrista, né? Fazer o centro, fazer a base, fazer a batida, fazer o acompanhamento. E o Jonas, ele diz aí, né? Já escutei isso, né? Que quem ensinou ele a acompanhar no cavaquinho foi o próprio Jacó do Bandolim. E ele tem uma batida onde ele junta, ele conecta, na verdade, grupos de cordas. Então, ele pega aqui, ó, ele junta cordas duplas ou corda baixo, né? E 3 cordas, né? E ele faz essa, né, ó, toca 2 cordas mais 2, né? Né? E ele usa essa outra forma de tocar, né? Que é ó, eu tô fazendo Mi menor aqui, ó, mas não tô tocando essa corda, por exemplo, ó. Não dá pra escutar a corda Ré. Aqui, ó. Né? Se fosse, né, talvez o canhoto, escutaria assim, ó. Escutaria já esse registro mais agudo do cavaquinho. Né? Eu forcei aqui, né? Mas nunca termine uma música assim, certo? Nunca termine ela nessa porrada aqui. Não faça isso em casa, né? A música ela só terminou, quer dizer que ela acabou. Não quer... É a mesma coisa você falar tchau, em vez de você falar assim, ô, tchau, você fala, tchau! Né? Não precisa, né? Então é doce, suave, né? Aí o Jonas, ele é dessa escola, onde, né, você divide os grupos de cordas, né, cordas duplas, cordas triplas, né, o baixo do cavaquinho, né, o baixo, ou seja, a nota mais grave do cavaquinho. Então, eu pude ter essa vivência no pouco que eu vivi ali com a Luciana, né, nessas aulas aí, né, e vendo ela tocar. Foram, sei lá, 2 ou 3 anos no máximo, né, que eu ia para Leme, lá na Semana Seu Geraldo. Né, daí eu via ela tocando, conversava um pouco, tinha as rodas, a gente acabava aprendendo muita coisa e vendo, né, inclusive eu tinha um vídeo gravado, não sei mais onde está esse vídeo, né, eu lembro que ela tocou uma habaneira e eu lembro até hoje, né. Que era, inclusive, essa divisão, né, de cordas, né? Ela usa essa divisão de cordas também porque ela conviveu com o Jonas, tá? E essa é a segunda escola aí de jeito, né? Esse segundo jeito de dominar a batida no cavaquinho que eu vivi, que eu vivenciei, né? E existe também, você que está aí no YouTube, né? Existe um terceiro jeito, né? Um terceiro jeito que é o jeito aqui que eu aprendi no Conservatório de Tatuí com o Marcelo Cândido, de tanto ver ele tocando, de participar das aulas, né? E que é uma forma que a gente usa a acentuação, né? Calma aí, acentuação? Isso, acentuação. Então, a acentuação, ele pega e ele registra muito forte, né, o acento. Né, o acento, por exemplo, se o baião, o baião, por exemplo, ele tem o acento mais forte, vamos pensar assim, pensar em língua portuguesa, né, a sílaba tônica do baião é o é, né, vamos pensar o contratempo, né, que seria aqui, né.
Vamos pensar assim, ó. Né? É isso daqui. Então, por exemplo, se ele estava tocando uma música, ele pegava ali e ele acentuava aquela figura rítmica. Tá? Um pouco mais técnico aqui, mas ele fazia essa acentuação naquela figura rítmica. Né? O Marcelo, por exemplo, no choro, né? Ele acentua aqui a segunda nota, né? Ó, na verdade aqui eu vou fazer aqui de um jeito assim, né? Vamos pensar que a batida aqui ela tem 4 batidas no choro, né? Tá, 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 tá. Né? Eu costumo separar assim em 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí o primeiro tempo aqui é uma pausa, então fica aqui, ó. Tarará, 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 tarará. Né? Então essa segunda batida, ela é o acento aí, que inclusive, né, é a forma aí que o canhoto tocava muito assim, né? Então, mas o Marcelo Cândido, que eu aprendi com ele, eu me liguei muito nessa questão da acentuação, né? E no caso dele, ele explorava o registro tanto aqui, né, dessa parte da escala, né, que muda o timbre, né? Quando a gente toca aqui, ó, olha só o som que sai ardido, né? Se a gente toca aqui na boca, sai mais natural. E se a gente toca aqui, ó, sai mais aveludado, né? É uma diferença muito básica, mas daí o Marcelo, né, ele explora essas regiões e eu gosto do quê? De juntar essas 3 formas. Eu gosto de juntar essas 3 formas. Por quê? Porque no Brasil mesmo, né? E no mundo, né? Tem muito musicista, muito músico, ou muita pessoa que toca, né? Que sola uma melodia, né? E na hora que a gente vai tocar com algumas pessoas, as pessoas acentuam de uma forma específica, tocam, né? A música de uma forma ou de outra. Aí o fato de eu conhecer, né? Eu toco junto com a pessoa, né? Então, se tem uma pessoa falando, vou usar essa comparação aqui. Se tem uma pessoa falando comigo em francês, eu vou falar em francês com aquela pessoa. Não faz sentido? Se tem uma pessoa falando em português, eu vou falar em português com aquela pessoa. Se tem uma pessoa falando em inglês, vou falar em inglês com aquela pessoa. E na música é assim, se tem uma pessoa falando uma língua com você ali na música, fale aquela língua com aquela pessoa. Né? Converse daquele jeito. Né? Desculpa aí, tô meio gripado hoje. Meio molão aqui, mas vai dar tudo certo. Os mais erram, né? De pegar uma cifra. A pessoa sai, pega uma cifra, né, e já sai tocando a música. Não escuta o áudio, né, o áudio original ou a gravação. Então, pra mim, eu acho assim que... não tenho certeza. Escutar a música original, diversas gravações, se possível, é um caminho fantástico aí para você aprimorar o seu ouvido, para você tocar de ouvido, para você dominar ali as sequências de acordes que tocam, para você perceber nuances, né? Para você perceber texturas sonoras na música. Então, se você pega uma cifra simplesmente e sai tocando, simplesmente porque você quer tocar aquela música, você está perdendo aí 95% da música. Posso falar isso com razão, assim. Por quê? Você só tem os acordes, né? Você não tem o cantor cantando para você seguir a referência, você não tem um violão, você não tem um ritmo, você não tem uma harmonia, né? Você não tem uma percussão. Então o fato de você só pegar uma cifra não vai te ajudar a você sentir o que aquela música está pedindo. Então, né,
escute a música original, né? Tenha ela como sua referência, né? Eu falo assim, ó, esse livro aqui, esse caderno aqui, foi assim, né? Ó, por exemplo, essa música aqui, eu tô com uma música chama Cadência, do Joventino Maciel, né? É um choro sambado, né? O Jonas toca lá no disco Vibrações com o Jacó do Bandolim, né? Eu gosto de fazer aqui, ó. Por exemplo, eu gosto de seguir o Jonas, né? Tocar juntos lá. É mais ou menos assim, ó. Né? Ele dá intenções ali, tipo esse... Né? Ele faz isso na música e quando a gente escuta, o que o cavaquinho está fazendo ali, meu, é maravilhoso. Né? É um caminho. É interessante ver alguém fazendo, muito importante ver alguém fazendo, né? Mas também escutar, né? Escutar. E tem, né? Tem essa possibilidade, né? Essa artimanha aí que você capta ali, né? Então você consegue absorver aí uma música por inteiro, porque você começa a escutar o que o cavaquinho faz, o que o violão faz, o que o pandeiro faz, se tem um segundo violão, o que o solista principal faz, se tem duas percussões, aí você começa a entender ali que a música segue padrões, que se repetem, e enfim, você vai absorvendo tudo isso, tá? E assim, como eu falei no começo, né, da batida de choro, né, por onde começar? Né, se você está perdido aí, eu sugiro que você comece pela batida de choro, né, porque a batida de choro ela traz a base binária do 2x4, né, da fórmula de compasso binária, que é tipicamente do ritmo brasileiro, né? A maioria dos ritmos do Brasil, né, frevo, choro, samba, do 2x4, né? Desculpa aí. E o choro, ele carrega isso muito forte, então até tem vídeos aí no YouTube meu, tem, se não me engano, tem mais de um, né, mais de dois, acho, mas tem dois aí que eu fiz, né? Coloca lá um pouco acelerado, lá até a parte que te interessa. Um, se não me engano, são 3 batidas de choro no cavaquinho e outro 5 batidas de choro no cavaquinho, né? Depois você dá uma olhada, eu explico direitinho, né? Falo, né, de padrões rítmicos, se não me engano, né? E é muito interessante, né, que você comece, né, que você firme essa batida, porque é como se fosse uma casa, né, de concreto, uma base bem construída para você conseguir dominar outros ritmos, né? Para você dominar o cavaquinho, você constrói a base, né? E depois você vai trabalhando nos acabamentos aí, né? Na parte mais assim de detalhes, né? Então a batida de choro ela é uma base, ela é muito importante, né? E sem dúvida sim, comece por ela, né? E a partir dela você vai construindo a sua casa, tá? Sua casa, eu falo assim, você vai dominando o cavaquinho a partir dela e você vai dando continuidade no processo, tá? E assim, tem alunos meus que já fizeram isso, né? E fazem, né? Eu aprendi, né? Como eu falei, comecei pela valsa, né? Mas o choro foi ali uma das primeiras batidas que eu comecei. E tenho alunos que repetem esse mesmo procedimento, né? Inclusive já tive um aluno que, inclusive era até online,
ele não sabia tocar batida de partido alto. Era um troço que ele não conseguia. Aí eu passei primeiro a batida de choro para ele. Ele pegou a batida de choro, logo em seguida ele pegou a batida de partido alto, porque eu segui uma sequência, né? Ele dominou a batida de choro, aí ele tinha base para construir outra coisa em cima ali da batida de samba partido alto. Então é meio que assim, obrigatório, comece fazendo a batida de choro. Toca a batida de choro. Usa essas referências aí. Seja essa, ou seja essa que você divide as cordas, né? Ou que você acentua, né? Mas comece por ela, né? Comece por ela, né? Que você vai conseguir aí explorar diversos outros ritmos e dominar aí outras batidas também, tá? E, bom, vamos lá. E assim, pra ir terminando aqui, né? Pra ir concluindo essa live dos três jeitos, né? Das batidas, né? Esses 3 jeitos aí de dominar as batidas no cavaquinho. O Valdir, o Frederico Tramontano, né? Que é o canhoto, né? Eu dei uma olhada aqui, até numa dissertação, né? E nessa dissertação aí eu pude trazer dados, né? Dados assim, esses dados aí dos discos, né? Que numa determinada época, nos anos 40, aos anos 50, ele pôde participar aí tocando com diversos músicos, gravar aí esses mais de 50 discos, né? Também existe, né, registros, né, de padrões rítmicos, né? Porque os padrões rítmicos eles se repetem, né? Padrões rítmicos são trechos parecidos, né? Trechos que se repetem, né? Num ritmo, né? Por exemplo, baião, né? Isso daqui é um padrão rítmico, né? E quando você consegue fazer isso, entender isso no instrumento, fica de uma forma que você consegue aplicar aí no instrumento, né? Você consegue ter maior profundidade para dominar as batidas, né? Então você descobre isso, né? E você consegue ter aí um material para se basear e para alavancar aí a sua musicalidade e dominar o cavaquinho. Tá certo? Então, obrigado, né? E para quem tá aí, um feliz ano novo, né? Não sei quando você vai ver essa live, né? E até breve. Tchau, tchau.